Paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que mais uma vez traremos a mensagem do Senhor neste domingo, dia 28 de junho, naquela expectativa de podermos voltar aos cultos na igreja local, no templo, na Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci 522. Por enquanto, ainda não podemos retornar para que possamos evitar qualquer transtornos à igreja, como a instituição, e também aos irmãos na questão da saúde, ok? Não esqueça de estar orando pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. O irmão Valmir ainda continua internado com alguma boa recuperação, mas que o Senhor possa continuar então agindo na vida do nosso querido irmão. Também orar pela vida dos demais irmãos que você conhece aí, que estão enfermos, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles, sarando as feridas, curando as enfermidades, E pedimos também para que o Senhor possa continuar abençoando esta nação, mesmo em meio a todas as dificuldades que temos passado, o Senhor tem sustentado esta nação, que Ele continue aí abençoando aqueles que nos governam. Tá? Então vamos à mensagem do Senhor nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 28 a 31. Estamos falando dentro de um tema específico, palavras de Jesus. Hoje, especificamente, eu quero falar o mais importante dos mandamentos. É o título da mensagem. O mais importante dos mandamentos. Vamos à leitura. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Vamos orar neste momento. Senhor, nós só temos a agradecer tantas bênçãos derramadas sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada por todos os cantos. Pedimos nesse momento de oração pela vida do nosso irmão Valmir, naquele leito de dor no hospital, e pedimos que o Senhor possa entrar com providência na vida do teu servo, que em breve ele possa estar testemunhando do amor de Deus, da ação milagrosa do Senhor na vida dele. Pedimos, ó Senhor, por aqueles que estão enfermos que nós nem conhecemos, mas o Senhor conhece, que o Senhor possa agir em nosso favor, em favor dos seus servos. Pedimos a bênção por aqueles que estão com qualquer dificuldade espiritual, qualquer problema, que o Senhor possa agir, que eles possam ser fortalecidos na fé no Senhor. Pedimos por essa nação, pelos nossos governantes, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser direcionados pelo Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão trabalhando, pedimos ao Senhor por aqueles que estão com qualquer tipo de aflição, de angústia, que o Senhor mesmo possa agir em favor de cada um deles. Fique conosco nessa noite, abençoa-nos através da tua santa e bendita palavra, e que possamos ser impactados por ela. Muda as nossas vidas, transforma o nosso ser. Nós oramos, agradecemos pelo pão de cada dia, agradecendo por todos os livramentos e por essa semana que o Senhor nos deu o privilégio de alcançar. E pedimos ao Senhor que continue conosco. Nós oramos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos, ouvintes nesta noite. A intenção final dos líderes religiosos
de Israel eram duas: prender e matar Jesus. Nesta reta final, todos se juntaram com um claro objetivo de pegar Jesus em um deslize em relação às leis judaicas, que não eram poucas. Olha só, meu querido, para nossa informação, eram 613 estatutos da lei que o judeu deveria seguir. Os rabinos diferenciavam entre mandamentos pesados ou mais importantes e os leves ou menos importantes. Era assim que eram divididos os estatutos, os mandamentos, a lei judaica. Eis que surge então um escriba, que acredita-se não estar com má intenção nesse primeiro momento, mas querendo de fato que Jesus esclarecesse qual era o mais importante dos mandamentos, que eram num total de 613 mandamentos, visto que era comum nesta época classificar ou diferenciar entre os morais e os rituais, os de maiores poder e de menores poder ou importância. A importância de cada um era muito importante no sentido de punição. A resposta de Jesus foi muito direta e foi muito esclarecedora. É nesse ponto que eu quero destacar para os irmãos, nessa questão do maior dos mandamentos. O mais importante dos mandamentos. E segundo o texto que nós lemos, o versículo 29 nos traz uma primeira informação muito importante acerca dessa importância dos mandamentos. O versículo 29 diz assim: respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Primeiro ponto que eu destaco para os irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, é ouvir a voz de Deus. O primeiro mandamento, ou talvez um dos grandes na questão de importância, é a questão de ouvir a voz de Deus. Olha como ele começa o texto. O mais importante é esse. Primeiro, ouça a voz de Deus. O mais importante dos mandamentos deve começar então com uma verdadeira confissão inicial. Confissão inicial. Ouve, ó Israel, uma confissão inicial. No hebraico, meu querido, esta palavra era shema, que em Deuteronômio 6:4 está descrito isso, e que era o reconhecimento da fé em Deus. Você tem que ouvir isso primeiro e confessar e reconhecer a fé em Deus, que era feito pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Então, quando o Senhor responde a essa questão do mandamento mais importante, ele começa dizendo: primeiro vocês precisam ouvir a Deus. E isso ser uma rotina na vida de vocês. E era interessante que na tradição, pelo menos 2 vezes por dia, na manhã e na tarde, era feito então essa questão de parar e confessar, que era chamada de confissão inicial. Ou seja, para que eu entenda os próximos passos, eu preciso ouvir a voz de Deus. Olha que informação relevante temos aqui. Tudo parte do princípio, então, dessa aproximação, confissão e obediência. É muito importante isso para a nossa reflexão. Se achegar,
confessar e crer deveria então levá-los a total obediência a Deus. Ou seja, meus queridos ouvintes, o passo inicial de ouvir a voz do Senhor. O primeiro mandamento é este: ouve a voz do Senhor, escuta o que Ele tem a dizer. Este é o primeiro mandamento, não é? Não questão hierárquica, porque o primeiro nós sabemos, nós vamos daqui a pouco falar sobre ele. Mas é interessante essa informação. Para você saber quem é Deus, se Ele é o teu Senhor, você precisa primeiro ouvir. Ouvir a voz do Senhor. Eles não poderiam, então, se esquecer que tudo começa com o ouvir, com o atender às palavras do Senhor. O princípio fundamental dos mandamentos é ouvir a voz de Deus, pois ao ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, jamais deixariam de cumprir as ordenanças, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Porém, eles precisavam, antes disso, ouvir a voz de Deus, pois havia, na verdade, outros e muitos deuses pagãos, e eles não poderiam dar ouvidos a esses deuses. Eles tinham que ouvir a voz do Senhor, do Jeová. Ora, havia muitos deuses pagãos e que muitas vezes esses deuses eram introduzidos no meio do arraial, mesmo que de maneira não percebida, e prejudicava a compreensão da voz de Deus. Eles tinham que ouvir a voz do único Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os seus antepassados haviam escutado esta voz, a voz do Senhor, que jamais deveria ser abandonado, deixado. Esse era o primeiro passo que eles deveriam dar. Qual é o primeiro passo? Ouvir a voz do único Deus de Israel. E é muito importante essa informação, porque normalmente, quando nós olhamos para os mandamentos, né, na descrição de valores maior ou menor, de importância, é interessante que nós achamos, o Senhor é o único Senhor, sim, eu sei disso. Porém, antes dessa informação, o que me chamou a atenção nesse texto, nesse questionamento, é que primeiro vocês precisam ouvir o Senhor. Primeiro vocês têm que saber que voz está falando aos ouvidos de vocês. E depois sim, vocês entenderão. O segundo ponto que eu quero destacar, que é de fato essa questão do amor a Deus, o primeiro. O segundo, então, meu querido, nessa questão do mais importante dos mandamentos, está no versículo 30. Se no primeiro passo é o ouvir conforme a própria descrição da palavra do Senhor, a própria voz de Jesus, um segundo momento é o versículo 30, que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Segundo, amem o Senhor. Ah, meus queridos irmãos, se há um mandamento importantíssimo, é este: amem o Senhor, amem o Deus de Israel, amem o único Senhor. A expressão máxima do amor de Deus era o próprio Jesus, que estava ali diante deles. E esse mesmo diz que o mais importante era o amor ao Senhor, o amor a Yahvé.
É indissolúvel, meus queridos, o amor devido a Deus e ao seu Filho. É indissolúvel. Se você diz que ama a Deus, você precisa amar Jesus Cristo, Filho. É indissolúvel. A questão era e é como amar o Senhor. A resposta de Jesus aos escribas e fariseus foi bem direta. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Numa linha de posição, obviamente que nós sabemos que o principal é o amor a Deus. Nós sabemos disso. Mas antes, para mim entender que eu preciso amar a Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Amar a Deus, meus ouvintes, de todo o coração, é amá-lo acima de todas as coisas. Nada pode estar acima disto. Amar a Deus de todo o coração é amá-lo acima de todas as coisas. É amá-lo profundamente. Algo que nós não conseguimos mensurar. É não permitir, meus queridos, que algo ou alguém possa ser mais importante do que ele. E mais, Deus não aceita e jamais aceitará um coração dividido, exceto com seu Filho Jesus, que é o mesmo Deus encarnado. Deus não aceita um coração dividido. Deus tem que estar acima da sua vida, acima de tudo e de todos. Deus não aceita ser dividido. Deus não divide a sua glória. Também Jesus informa que devemos amar a Deus de toda a alma. Ou seja, com todo o sentimento, com todo o nosso ser. Tal amor não é apenas um sentimento emocional, mas o princípio, meus queridos ouvintes, ativo que rege toda a personalidade, todo o nosso ser. Ame com todo o seu ser, com todo o sentimento verdadeiro. E ainda, a nossa mente, diz o Senhor, a nossa mente deve a todo tempo nos lembrar o quanto devemos amá-lo. Veja que quando ele diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, ele vai dando as demais informações importantes. Na questão de amar com todo sentimento, com todo o coração. Amar a Deus com toda a força. É muito importante você entender o contexto geral do que é amar a Deus. Respeitá-lo, amá-lo, honrá-lo. A nossa mente deve estar consciente disso. Uma parte da nossa mente muitas vezes não entende como de fato devemos fazer e agir. Uma mente que não entende o amor de Deus não pode entender a primazia da vida, do amor ao Senhor. Não pode afirmar que ama a Deus verdadeiramente. Portanto, meus queridos, todo o nosso esforço e dedicação em amar a Deus será por Ele recompensado. Amar a Deus também é trabalhar para o seu reino.
Quem diz que ama a Deus com todo o seu coração, deve render-se ao trabalho, à obra, ser voluntário com a causa do reino. Isso é uma demonstração de amor também. Por isso, com toda a força, com todo o vigor. Ah, meus irmãos, assim, pensando desse jeito, o que é amar a Deus é amar de todo o coração. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. É pleno. Ame o Senhor, teu Deus, com toda a sua alma, com todo o teu sentimento. Mas também ame com toda a racionalidade, com toda a sua mente, com todo o entendimento. E ame ao Senhor com todas as tuas forças. Sirva verdadeiramente ao Senhor, dedique-se ao Senhor. Isso é um sinal claro do amor que você tem a Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante sabermos. Ouve o Senhor e ame ao Senhor verdadeiramente, com todo o teu ser, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a sua alma. E assim você estará cumprindo e sabendo qual é os maiores dos mandamentos. Terceiro, o que é mais importante dos mandamentos? Questionou um escriba a Jesus. E ele responde, versículo 31. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amar a Deus, amar as pessoas, os irmãos, e ouvir a voz do Senhor. Eu faço essa inversão. O texto faz uma inversão. Ouve a voz do Senhor, ame ao Senhor e ame os irmãos, os amigos. E diz que não tem mandamento maior do que estes. Não tem mandamento maior do que o restante. Eram 613. Então, na verdade, se formos analisar nesse sentido, os 610 são inferiores. E esses 3 são superiores. Em questão de importância. Se amar a Deus é o maior dos mandamentos, amar os irmãos e as pessoas são consequências do amor a Deus. É impossível, meu querido ouvinte, dizer que amamos a Deus sem amar as pessoas. Amem as pessoas. Terceiro ponto. Ame as pessoas. Ame seus irmãos. Ame aquele que está próximo de você. E se dissermos que amamos as pessoas próximas a nós, mas não demonstramos isso na prática, estamos enganando a nós mesmos. Esse mandamento de amar o próximo foi classificado pelo próprio Jesus como sendo o segundo de maior importância. Primeiro, amar a Deus, sim. E o segundo, o amor ao próximo. Não podemos nos esquecer que Jesus está prestes a ser entregue à morte por aqueles que deveriam, como diz o mandamento, amá-lo como Salvador e como sendo o próximo deles. O amor ao próximo é o fruto natural e lógico do amor de Deus. Isso significa que eles ainda, de fato, não amavam a Deus. Amar as pessoas
é um dos grandes desafios da fé cristã. O maior problema é saber separar a pessoa em si de seus atos. Uma coisa é amar as pessoas, outra bem distinta é concordar com suas atitudes que muitas vezes são imorais. E aí às vezes nós confundimos. Devemos amar todas as pessoas. O que nós não amamos são os atos, as atitudes, as ações imorais dessa pessoa. Precisamos aprender a separar essas duas coisas. Sem entendermos esse mandamento do amor ao próximo, teremos sérios problemas para entrarmos na cidade santa, no céu. Se há um grau de importância, nesse grau de importância é ouvir, amar e amar ao próximo. Se é em grau de importância e nós não cumprirmos isto, estamos correndo sérios riscos nessa questão de vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos ouvintes, nos esforcemos para amar as pessoas ao nosso redor, principalmente aqueles que fazem parte da família de Deus, da igreja. Meu irmão, às vezes é impressionante como vimos e ouvimos casos de pessoas que dizem abertamente muitas vezes que não amam fulano, não amam ciclano na igreja. Imagina com as pessoas de fora. Ou pense um pouquinho comigo, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você consegue amar a Deus que você não vê? É algo para se pensar. Nós devemos, meus queridos irmãos, nos esforçar, como diz Jesus, nos esforçar. Abrir mão muitas vezes de muitas coisas para amar o nosso irmão. É preciso muitas vezes mudar um pouco a nossa própria roupagem ou a nossa forma de ver o outro, para que possamos amá-lo. Isso é um dever nosso. Mas o que Jesus está dizendo é muito profundo e muito sério. Ouça a minha voz, me ame verdadeiramente, mas também ame o seu próximo. É muito importante isso, nós sabemos isso nesta noite. E aí nós chegamos a uma conclusão que talvez seja a mais objetiva possível, olhando para o que disse Jesus, palavras de Jesus. Qual é o maior dos mandamentos? Esta é a pergunta feita a Jesus. Qual é o maior dos mandamentos? Dentre tantas coisas, qual que é o mais importante? A resposta de Jesus foi muito clara e objetiva, profunda. Primeiro, o mais importante é você ouvir a voz de Deus. Isso é indiscutível. Olhando para as palavras de Jesus é indiscutível. Ouvir a voz de Deus. Talvez Ele tenha batido aí a porta do seu coração. Ele tem falado com você através da Santa Palavra e você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Este é um grande princípio dos mandamentos importantes. Ouvir a voz de Deus. E aí a pergunta continua. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus deve estar no topo da nossa
vida. Terceiro, amar ao próximo, amar as pessoas, amar o ser, amar os domésticos da fé, os nossos irmãos. Nós não vamos amar as atitudes, os pecados dos homens, mas a pessoa deve ser amada por nós. E aí é interessante o que o texto diz. Amar o próximo como nós nos amamos. E se você ama a si mesmo, você deve amar o seu próximo. E se você ama a Deus, você tem o dever de amar o próximo. Ao contrário disso, você está negando o seu amor próprio e principalmente o amor que Deus derramou sobre nós. Que possamos pensar sobre essas coisas. E que Deus possa nos abençoar. E que Ele possa nos dar condições espirituais de entender os principais mandamentos do próprio Senhor, que é o amor a Ele em cima de todas as coisas, amor ao próximo, e nunca esquecer, ouça a voz do Senhor falar ao seu coração. Que te abençoe nessa noite, que você possa ser edificado com esta palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esses momentos que passamos aqui, ouvindo a Tua voz falar aos nossos corações. Abençoa-nos nessa noite. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Dirige as nossas vidas. Abençoa nossos irmãos enfermos. Visita cada idoso. Age em nosso favor ao longo desta semana. Continue sendo nosso Deus provedor. Continue sendo nosso Deus protetor. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos por todas as bênçãos, por todas as coisas que tem feito por nós, em nome de Jesus. Você tem uma ótima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde. Não esqueça de contribuir financeiramente com a tua igreja. Logo após a minha mensagem aqui, nós passaremos aqui então o número da nossa conta. Ótima semana!